Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um dia aqui no Falando a Sua Língua, hoje com uma presença super especial de uma pessoa que a gente está há muito tempo empenhado em trazer, mas a agenda não permitia e tudo na graça, né pessoal? Chega o momento certo, a gente consegue. Então hoje eu vou trazer como entrevistado meu amigo Laerte, que vai contar um pouquinho sobre a história dele, sobre a vida profissional, sobre as conquistas, sobre as dificuldades, sobre o mercado. É uma pessoa que tem uma visão bastante ampla, um profissional preparado e que vai trazer para a gente, num bate-papo muito descontraído, muito tranquilo, várias dicas, várias informações de um mercado que vocês talvez não conheçam tanto, mas que com certeza todo mundo está inserido nele direto ou indiretamente. Então nós vamos falar sobre carreira, sobre negócio. Laerte, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Gustavo. Uma satisfação grande estar aqui no Falando a Sua Língua. Como você falou, a agenda é meio complicada, mas o sentimento de estar aqui já é de longa data, você sabe disso, né? E hoje, graças a Deus aí, a gente tem essa oportunidade. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Queria te agradecer muito aí, você poder ceder uma parte do seu dia, né, dos seus compromissos. E aí a gente já começa falando um pouquinho, né, falando um pouquinho hoje de desafios, né. Para a gente começar a chegar na parte profissional, a gente queria conhecer um pouquinho o Laerte. Fala um pouquinho de você pra gente. Quem é o Laerte? Bom, Laerte, primeiro nome Laerte, né? Na verdade, meu nome é José Paulo, isso. Não é Laerte, né? Laerte é Mas nós vamos usar Laerte, né? Laerte, vamos usar Laerte. Legal. Laerte é o apelido de trabalho, foi aí o apelido que tinha disponível na época e hoje eu sou muito contente com o Laerte, tá? Essa questão da escolha não é uma escolha? Como é que aconteceu isso? Interessante isso, cara. Cara, vou dizer uma coisa pra você. Na verdade, foi mais que uma imposição, né? Na época, eu tentei vários nomes, tentei sobrenome, tentei tudo e o único que tinha disponível, eu comecei na Lopes, né? O único que tinha disponível foi Laerte mesmo. E hoje eu diria pra você, Gustavo, Laerte foi um nome assim que veio pra mim assim pra me dar muitas bênçãos, viu, cara? Hoje eu não enxergaria um apelido melhor, tá? Então Laerte eu acho que combina comigo. Tá feliz com Laerte? Tô muito feliz, tô muito feliz. Bem, cara, eu nasci em São Bernardo do Campo, em 14 de janeiro de 68, 54 aninhos, muito bem vividos. Meu pai é de Minas, minha mãe também de Minas. Eu cresci em São Bernardo do Campo e toda a minha carreira começou no ABC. Eu já moro já há algum tempo em São Paulo, não me vejo mais voltando para o ABC, mas é o lugar onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu tive as minhas experiências de vida, início de trabalho e tudo aconteceu no ABC. Legal. E me fala uma coisa, como é que começou a sua trajetória no mercado imobiliário? Hoje você tem um nome, você tem uma posição consolidada, né? Mas como é que foi o início, né? Porque todo mundo que está assistindo a gente aqui, você que está assistindo agora, que está entrando no podcast, acha interessante você observar isso. Porque às vezes a gente acha que assim, as coisas acontecem de uma maneira tão fácil que eu vou me permitir fazer de qualquer maneira. Então fala pra gente como é que funciona, Laerte. Pô, Gustavo, ó, o mercado imobiliário, ele é um mercado assim que eu diria para você que ele tem espaço para todo mundo. E na época que eu entrei no mercado imobiliário, foi uma coisa que aconteceu meio que por acaso. Na verdade, a minha carreira profissional, ela sempre foi galgada na indústria automotiva. E logo quando eu senti a necessidade de um trabalho, na verdade, eu senti a necessidade de um trabalho, porque eu havia acabado de perder o meu emprego, eu já tinha um tempo grande na empresa, e eu não queria ficar parado. E você sabe aqueles jornais ainda da época, jornal de papel? Sim. Cara, é impressionante que a gente gostava muito de ler os jornais de domingo, porque ele vinha bem grosso, né? E tinha classificado, Tinha, cara. Vinha todo lá, caderno de esporte, caderno de classificados, venda de carros, de veículo, moda e uma série de coisas. Cara, e eu lembro que faziam 3 dias que eu tinha saído da empresa, me desligaram, né? Me desligaram da empresa e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida.
E folheando aqueles cadernos lá, pô, uma oportunidade de trabalho, venha ser corretor de imóveis, alto Já ganhos. tinha passado pela sua cabeça isso? Não, Gustavo, sinceramente não. A ideia principal era não ficar parado naquele momento, né? Eu falei, cara, e mercado imobiliário é um negócio assim é igual time de futebol, ou você ama ou você odeia. Cara, e logo nos primeiros dias de trabalho do mercado imobiliário, cara, eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Hoje eu tenho a satisfação e o orgulho de falar que eu sou corretor de imóveis. Então, hoje eu enxergo isso daí realmente como uma profissão. Mas na época eu não enxergava como uma profissão, eu enxergava, claro, cara, eu enxergava como um emprego. Eu falei, pô, é mais um emprego temporário, onde eu vou levantar uma grana e depois eu vou. Hoje, cara, hoje eu vou falar para você, o mercado imobiliário hoje, a corretagem, ela realmente é a minha profissão. Você tem orgulho? Eu tenho orgulho, eu amo ser corretor de imóveis, Legal. cara. E eu diria para você que 24 horas do meu dia é pensado em vendas, em mercado imobiliário e atender o cliente, cara. Ô Laerte, assim, a gente sabe que você trabalha, cara, incessantemente, né? 3 turnos, tá? Uma correria, tá ali, tá em plantão, tá negociando, tá assinando contrato, tá vendendo, tá comprando, tá... Como é que, assim, hoje, né? Porque a gente tem a questão do mercado de trabalho e o ramo imobiliário é uma boa alternativa. Mas, assim, tem muito aventureiro também, né? Eu vou começar a tocar num ponto que eu acho que é um ponto um pouco polêmico, né? De fato, a pessoa tem que se preparar para isso? Ou eu posso pensar que isso vai ser um bico a vida inteira? Gustavo, olha, você tocou num ponto aí que eu diria para você que hoje é o calcanhar de Aquiles. Do mercado imobiliário. Hoje, qualquer um que queira entrar no mercado imobiliário e tenha o segundo grau, ele vai conseguir. Uhum. Ele vai fazer o TTI, ele vai conseguir. Qual que é o processo? Antes de você responder a pergunta anterior, só dá para a galera aqui a temperatura do processo. Como que funciona? Então, vamos lá. Todo o corretor de imóveis, ele é regulamentado pelo CRES. Tá? Então, ele precisa ter o registro no Conselho Regional de Corretor de Imóveis. Tá? E, para isso, ele precisa fazer um curso que chama-se TTI, que é Técnica de Transações Imobiliárias. Então, sem isso, o corretor ele não pode fazer plantão, ele não pode trabalhar. E o caminho para isso é ele entrar numa dessas escolas que são credenciadas pelo CRES, fazer esse curso de TTI, fazer o estágio, e depois, efetivamente, ele conseguir trabalhar. Só que eu diria para você, Gustavo, que hoje um dos grandes problemas é o seguinte, não basta o cara simplesmente ele ter o diploma de técnico de transações imobiliárias. Tá. Ele precisa realmente de uma qualificação que hoje, infelizmente, a gente não tem, cara. Isso não acontece. Hoje o profissional, quando ele começa a trabalhar, que ele tem o curso de transações imobiliárias, a maioria das imobiliárias simplesmente joga esse cara num plantão. Sem preparo. Então hoje eu diria que não existe uma formação realmente ideal para que o cara ele dê um bom atendimento para o cliente, ele entre no plantão sabendo qual que é os caminhos que ele vai tomar. Então é bastante difícil, é uma necessidade grande. Beleza, então volta lá no assunto anterior, então. Da escalada sua. E aí a gente chegou num ponto então em que você começou, foi se identificando, e aí como é que você foi buscando esse espaço? Então, Gustavo, cara, acho que a parte mais difícil de você buscar o espaço é o tipo de repente, plantão que você vai trabalhar, de imobiliária que você vai trabalhar. E é o que eu falei, a qualificação profissional, hoje, com toda a história de EAD, de internet, de facilidade de informação, o profissional que ele realmente quer ser diferenciado no mercado, ele vai buscar isso daí. Legal. Só que a grande maioria é o que você falou, eles estão tão assim, machucados pelo mercado, pela dificuldade, pela necessidade de realmente fazer um dinheiro, colocar um dinheiro no bolso. Então, o cara, ele simplesmente ele não tem nem como buscar essa qualificação. Certo. Uma, porque é uma concorrência, né?
Você está dentro de um plantão de vendas, o Laerte está concorrendo com o Gustavo, o Joãozinho está concorrendo com a Mariazinha, então não existe essa parceria dentro de um plantão de vendas. Tem um ambiente muito competitivo. É hostil, Gustavo, é muito hostil. Então você tem uma competição e as próprias imobiliárias, elas alimentam isso, né? Então a imobiliária A que concorre com a imobiliária B, ela cria esse espírito de animosidade dentro do plantão. Fomenta a concorrência. Fomenta. Hoje, Gustavo, eu diria para você, eu estou num plantão de vendas, eu estou migrando de um plantão de vendas onde você trabalhava com uma linha de médio padrão para uma de padrão um pouco mais baixo. Tá. Então, cara, a concorrência ela é muito grande, porque as características do produto são diferentes, a forma de venda é diferente, o cliente é diferente e a concorrência ela é muito maior. Então, você entrou num assunto que eu acho interessante tocar, né? E você, conhecendo você bem, assim, a gente convive, né? Tem um relacionamento. Você é um cristão, né? Você tem uma coluna, né? Tem uma base forte, né? Com você. Como é que você se prepara mentalmente e espiritualmente para você lidar com essas adversidades, cara? Gustavo... Será que eu posso perguntar isso? Claro, cara. Eu diria para você, Gustavo, hoje, eu diria assim, nas minhas orações ao Senhor, eu sempre busco esse preparo espiritual, porque o ser humano, o carnal, ele é fraco. Então, os pensamentos que vêm do mundo, eles te atrapalham muito no dia a dia. E, cara, não é só você pensar na base, eu vou mentalizar, eu vou buscar, vou fazer isso. Não, é você ser correto no dia a dia. Então, o que eu peço sempre para o Senhor é que me direcione, para que eu sempre tome as melhores decisões. Primeiro, para a minha equipe, porque eu sou um gerente de vendas que trabalha no plantão de vendas, que tem uma equipe que todas as minhas decisões elas vão impactar nessa equipe. Tá. E a única coisa que a gente pede para o senhor é direcionamento para que você sempre tome as melhores decisões. Para quê? Para que o seu corretor ele tenha o melhor ambiente de trabalho que possibilite ele não ser diferente de ninguém, mas que ele possa ter as mesmas oportunidades. Legal. E você falou da equipe, né? Como é o desafio de trabalhar com outras pessoas, cara? O que é essa questão de formar uma boa equipe, de trabalhar uma equipe de alta performance? Você já tem uma senioridade porque você tem experiência, entendeu? Mas aí, de repente, você tem na equipe, ou você recebe uma equipe com pessoas menos experientes, ou com pessoas mais afoitas, ou com uma pessoa que não tem essa visão de carreira, como você tem já consolidada. Como que é esse desafio? Gustavo, eu diria para você que hoje o desafio ele é grande. Primeiro, pelo que eu comentei contigo, né? A preparação do seu corretor de imóveis, ela não acontece num curso de qualificação, não existe hoje um curso, é você que vai ter que preparar isso. E você prepara esse cara como? De acordo com a característica pessoal de cada um. Tem uns que são mais afoitos, tem uns que são mais calmos, tem uns que acreditam que a coisa vai acontecer de um dia para outro. Tem outras pessoas que vêm para você completamente cruas, são os estagiários que acabaram de se formar. Então, você tem que buscar as suas experiências de vida, como é que você aprendeu, como é que você trabalhou, nas convicções que você tem e tentar passar isso da melhor maneira para a sua equipe. Mas como? Isso vai ter que ser de pessoa para pessoa. Legal. Cada um vai ter que ser treinado de uma forma. Legal. E vamos falar um pouquinho já que você está tratando bastante dessa questão de qualificação, o que você acha importante para o cara que vai começar na carreira? Ele ter consciência do quê? Cara, a primeira coisa que o cara precisa ter consciência, Gustavo, que nada vai acontecer de um dia para o outro. Ele vai ganhar dinheiro, mas a ideia principal do corretor de imóveis não é simplesmente ganhar dinheiro. A primeira coisa que eu diria para um cara desse, ele precisa buscar uma qualificação. Não adianta ele esperar só do gerente, do coordenador, ele tem que buscar uma qualificação. Ele tem que entender de taxa de juros, ele tem que entender como é que são os sistemas de venda, ele tem que entender como é que o mercado ele reage a cada tipo de venda. Então, hoje eu diria para você que os nossos corretores de imóveis que são formados,
pelo Cresce, ele, na verdade, não é que ele é formado, ele tem aí a habilitação, ele tem o Cresce, ele vai cair num plantão de vendas e muitas vezes ele não vai ter esse direcionamento que você está falando que o coordenador e o gerente precisa. Sabe por quê, Gustavo? Porque às vezes nem o coordenador e nem o gerente eles são qualificados, eles são preparados. Certo. Eles são preparados. Bom, nós estamos passando ainda, né, Laerte, estamos terminando aí um período difícil, tudo indica que não está tendo carnaval do jeito que está para a solução da pandemia. Mas a gente tem outras adversidades, o mundo tem uma série de adversidades, mas acho que a maior que a gente viveu até hoje foi a pandemia, né? Como foi essa questão do trabalho com imóveis durante esse período? Gustavo, vou falar para você, como você falou, eu sou cristão, né? E a primeira coisa, quando apareceu todo aquele negócio de, cara, fique em casa, não saia, né? Uhum. A primeira coisa que veio à minha cabeça é o seguinte, cara, eu preciso cortar custos, eu preciso diminuir tudo, eu preciso me planejar para que eu passe esse período difícil. Embora, cara, o que eu consegui fazer, que eu já tinha uma reserva aí, já ter me planejado antecipadamente, isso não acontece com 90% dos nossos parceiros corretores de imóveis. Mas muita gente foi pego de surpresa. Muita gente foi pego de surpresa. E por incrível que pareça, Gustavo, a pandemia, nós tínhamos uma visão que ia ser um negócio muito curto, né? Cara, 2, 3 meses e ele se prolongou aí, até hoje a gente ainda tem uns reflexos, né? Mas eu diria para você que uma palavra básica que na minha vida foi um diferencial para que eu passasse tranquilamente isso aí foi o planejamento que eu fiz antes da pandemia. É a minha reserva que eu tinha, realmente você entender que são períodos difíceis. E na corretagem assim, viu? É sazonal, Gustavo. Você vai ter altos e baixos, isso é normal. E como foi a atividade, cara, durante a pandemia? Acho que essa é uma curiosidade que você está assistindo aí. Porque assim, uma coisa é você comprar uma caneca online, comprar um CD, comprar CD não existe mais, né? Coisa da minha idade. Mas assim, comprar aí um objeto no Mercado Livre, alguma coisa, mas a gente está tratando de imóvel, né? Então você que tem curiosidade aí, continua me assistindo aqui, acompanhando. E aí agora a gente vai saber do Laerte como é que é vender imóvel durante a pandemia. Fala aí, Laerte. Cara, eu vou falar para você. Foi uma das coisas que a gente também imaginava. Como que vai ser essa mudança, né? Uhum. Pô, venda, é o que você falou, você compra um tênis pela internet, você compra uma camisa, uma calça, mas, pô, comprar um imóvel? E a gente naquele momento imaginou assim, cara, não vai ser possível. Só que o mercado imobiliário, Gustavo, ele é tão assim diferenciado que ele se reinventa. Então, cara, foi a história de realmente você mandar as informações para o cliente por WhatsApp, mandar vídeos, cara, você agendar com o cliente em momentos específicos, ter realmente assim o menor número possível de clientes no plantão de vendas e por incrível que pareça, foi um dos melhores anos para o mercado imobiliário, o ano de 2020 e 2021. Chegou algum momento que os plantões ficaram desativados? Sim, sim. Fechados, completamente fechados? Completamente fechados. E, na verdade, não foi porque o plantão queria fechar, não. Foi determinação mesmo, né? Só que o plantão fechado, ele não te impediu de você mostrar para o seu cliente os imóveis, né? Uhum. Então, você podia agendar, você entrava com aquele número reduzido de pessoas, toda a história de álcool em gel, máscara e todo o controle rigoroso, né? Eu lembro que eu tentei agendar com um cliente meu quase um mês e não conseguia porque a agenda do imóvel que eu queria mostrar para ele já estava fechada. Não permitia. Legal. E assim, essa questão do uso do eletrônico, né? Você acha que na experiência que você tem, na experiência do cliente também, né? O quanto o plantão, o quanto a visita de você chegar, materializar, entrar no decorado, né? Sentir aquele calor ali do contato com o imóvel, o quanto isso é decisivo, e mesmo com essa demanda toda virtual que a gente tem hoje, o quanto isso é importante para o relacionamento com o cliente, cara? Cara, Gustavo, eu diria para você que isso aí é fator preponderante. Hoje você tem duas formas de venda de imóveis, né? Uhum. Você tem o imóvel que ele vai ser construído, que é o imóvel na planta, e o imóvel pronto.
O imóvel na planta, se o cliente ele não for no plantão de vendas, não vê o decorado, não imaginar como vai ficar o apartamento dele, ele não vai comprar. Mesmo ele tendo entrado na internet, tendo pesquisado. Hoje, por incrível que pareça, Gustavo, as pessoas vão no plantão de vendas somente para ver o decorado. Porque ela, às vezes, conhece mais do projeto que o próprio corretor de imóveis. Já pesquisou. Já viu, né? Tem muito isso. E deixa eu te falar uma coisa, conta pra gente aí algumas histórias engraçadas, cara, de plantão, de venda, uma coisa que você tenha vivido que foi uma coisa bem legal, assim, que você acha que tenha sido legal. Conta pra gente uma história. Cara, plantão de imóveis acontece cada coisa que você, às vezes, acredita, às vezes desacredita, né? Então desacredita, porque, desde você chegar no plantão de vendas e o cara chamar um nome específico lá, eu quero falar com o Souza, e vir 4, 5 Souzas, a nego pegar dentro da geladeira e pegar lá, almoçar a sua alimentação e deixar um recadinho lá. Tava muito bom, mas na próxima vez você não traga essa mistura que eu não gostei. Nossa. Cara, é impressionante, mas plantão de vendas é um lugar, cara, onde você passa o maior tempo da sua vida. Então, é mais que você tá dentro de casa. E é o que eu falei, Gustavo. Pela competição que existe no mercado, situações às vezes que são apenas uma cortesia, elas se tornam um diferencial. Sim, né? Você acha que isso é um facilitador sempre, né? É um facilitador. Hoje, quando você vê assim, que na minha época era muito mais tranquilo, hoje quando você vê uma pessoa simplesmente falando assim para um cara, vou dividir a minha comida que eu trouxe com você porque você está sem condição de comprar comida, que na minha época era normal, hoje quando você vê uma coisa dessa, e acontece, pensa que não acontece, você fala, é um diferencial, é um diferencial. Legal. Eu presenciei uma situação de um corretor de imóveis estar na vez, dentro do plantão, sem condição de comprar comida, porque ele não tinha dinheiro, e um amigo ir lá comprar uma Marmitex e falar, cara, tem uma Marmitex para você. Caramba. Então, isso é a relação, né? Isso é a relação. A gente, às vezes, dentro de um plantão de imóveis, a gente não pode ter a intenção, aquela sensação de que você não tem um concorrente, que você tem um inimigo, né? E muitas vezes é isso, cara. As pessoas imaginam que tem um inimigo do lado e não é inimigo, nós somos concorrente. Legal. Cada um sai de casa de manhã tentando defender o seu. O seu, né? Com certeza. E aí, vamos partir para a questão da esfera do cliente, né? Assim, como é que essa questão da técnica, né? Da abordagem, porque isso é ciência, né? Sim. Tudo tem estudo, né? Pode ter engajamento, pode ter improviso, pode ter uma adequação, mas você vai seguir uma linha, né? E aí você tem a questão da técnica e tem a questão do encantamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que, por exemplo, um cara que você não está trabalhando carteira com ele pisa no plantão pela primeira vez, né? Até você chegar no argumento para venda, pessoal, a gente está dando um pouco do passo a passo aqui. Mas, assim, é uma consultoria meio de graça. Depois a gente vai ter um produto que a gente vai lançar aí com o Laerte e um grupo de amigos, né? E aí vocês vão saber mais detalhes. Mas, por enquanto, fica só atento nessa dica aí. Como é que é essa questão da técnica para passar por encantamento e aí você trabalha o cliente? Cara, a primeira coisa que você tem que entender é que o cliente ele é um consumidor como você. Sim. A partir do momento que ele pisa num plantão de vendas ou que ele te aciona para ver um imóvel, ele quer saber o que tem de bom naquele imóvel, que é a questão da técnica que você falou. A primeira coisa que você precisa entender é que ele vai lá para saber o que tem de bom no seu projeto. Quantos dormitórios são, se tem área de lazer, se não tem, se ele vai pagar mais por isso pela área de lazer, qual que é a configuração do seu projeto. E a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, é mostrar isso para ele, porque ele já pesquisou, ele já viu. Então você não ele já tem pode... conhecimento, já né? tem, Com a internet Cara, você não pode omitir nada. Você não pode omitir nada, você tem que mostrar para ele. E como que você vai encantar esse cara, Gustavo? É ouvindo ele, cara. Você tem que primeiro deixar ele te falar quais são as dores dele, quais são as necessidades dele. Eu me incluo nisso, né? Nós, corretores de imóveis, a gente tem aquela falsa expectativa de que você vai vender para o cara falando para o cara. Não é. Você vai vender para ele ouvindo ele, entendendo o que ele precisa. Não adianta eu simplesmente chegar para um cara e falar para ele que a
a vaga de garagem dele é escriturada, é livre, se a necessidade dele não é essa. Se o cara tem um filho e a necessidade dele é a área de lazer, o que eu preciso ressaltar para o cara? É a área de lazer. É o que o meu projeto tem de bom em relação ao lazer para o filho dele. É a questão da necessidade dele. Isso, é isso aí. Você tem que trabalhar a necessidade dele. Tá. E dentro desse aspecto de necessidade, né? Hoje a gente tem um público muito diversificado, né? Qual que é o perfil do comprador de imóvel hoje? Cara, depende muito, sabe do quê? Qual que é o seu produto? Eu vou te dar um bom exemplo. Então a gente está trabalhando hoje para categorizar, por exemplo, você que está acompanhando aí, que está pensando, que está se motivando em entrar nessa área, essa é uma questão interessante, porque assim, você também acha que vai vender imóvel de alto padrão o tempo todo, não é isso? E aí você tem uma diversidade de carteira, um range, né, um alcance que você tem. Fala pra gente disso daí, Laerte. Então, hoje, Gustavo, eu diria para você que é o que eu falei, o mercado imobiliário, ele é sazonal. Então, hoje eu diria para você que essa história, eu vou trabalhar o alto, o médio, o baixo padrão, ela depende do que você busca para você como corretor de imóveis. Tá. Hoje eu diria para você, cara, eu quero trabalhar numa área em que eu vou vender. Não existe essa área. Existe uma área que você vai se identificar mais e que vai te dar mais retorno. Por exemplo, eu tenho colegas que trabalham altos padrões, altíssimo padrão. Só que esse cara ele vai vender 1, 2 imóveis por ano. E eu tenho colegas que trabalham baixo e médio padrão, que vendem de 4 a 5 imóveis por mês. Casa Verde e Amarela. Isso. Casa Verde e Amarela, que na verdade ninguém conhece como Casa Verde e Amarela. Minha Casa Minha Vida. Então, quando você fala pro cara, o PCVA, que é o Casa Verde e Amarela, o cara fala, pô, mas... né? Houve a mudança de nome, mas ainda não pegou, não. O mercado não pegou, né? Não pegou ainda. Legal. E aí, assim, hoje tem uma questão, eu acho que a gente que acompanha, eu não sou especialista na área, você acompanha muito bem, que tem, o mercado mudou um pouco no perfil da oferta, né? Hoje você tem um boom aí da questão dos estúdios, né? Isso é uma tendência, é uma questão que veio para ficar, cara? Gustavo, eu vou ser sincero para você, essa é uma pergunta de $1 milhão. E eu vou te explicar o porquê. Até uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha um estoque muito grande no mercado. Então, a gente tinha um estoque de prontos, que se precisava vender, e praticamente você não tinha mais lançamentos no mercado. Então, esses imóveis, eles foram todos vendidos. E agora, em qualquer lugar que você passa, aí você vê lançamentos. E o lançamento, Gustavo, tem muito, né, cara? Tem muito lançamento. E lançamento, o que é? Tendência. Hoje, quando a gente fala desses estúdios pequenos, a gente tem aproximadamente aí de estúdios pequenos no mercado, aí, estamos falando de São Paulo, de mais de 10 mil unidades paradas. Fechadas para venda. Pronto para venda. Caramba. Então, cara, será que isso daí é uma tendência ou é simplesmente reflexo dos aumentos das taxas e tudo? Eu diria para você que existem as duas coisas, as duas pontas, tá? Mas hoje, quando a gente fala de estúdio, centro da cidade, São Paulo, ainda vai continuar por algum tempo aí essa demanda por estúdios, né? Eu acho que isso atingiu um pouco os bairros também, mas acho que satura, né, de uma certa forma, né? Isso vai, até porque não tem uma questão de disponibilidade de terreno, né? Tem tudo isso, né? Agora, Laerte, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do investimento, né? Qual que é a visão de quem trabalha com um produto desse, de imóvel como investimento, cara? Cara, eu vou falar uma coisa para você, Gustavo. O imóvel para investimento é uma coisa que não tem como você falar assim, eu vou perder. Então, agora com os aumentos das taxas de juros, cara, eu diria para você que até um ano atrás aí, a procura por investimento ela era muito alta. O imóvel como investimento, ele é moeda certa. Só que você tem o outro lado da moeda. Você investe no imóvel, só que esse imóvel você precisa colocar para alocar. E o poder aquisitivo da população, ele caiu também um pouco. Sim, aí entra um pedaço da crise, né? Exatamente. Então, mas
Hoje, se eu falar para você assim, eu vou investir em poupança, em CDB, em RDB, em fundo de investimento, ou eu vou investir em imóveis? Imóveis continua sendo um dos principais fatores de rentabilidade para você. Você pode ter certeza que aquele imóvel que você vai investir, ele vai te dar uma rentabilidade muito maior do que qualquer aplicação financeira. Por causa da liquidez? Sim. Né? Sim. Legal. Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar, agora é um negócio meio engraçado. Assim, a gente ouve de tudo no mundo, né? Tem todo tipo de gente que dá opinião. E tem uma corrente muito forte disso, né? Inclusive, na universidade a gente tem pessoas que defendem isso, adotam um modelo matemático, né? Que de certa forma, enquanto método, até vai chegar num determinado resultado. E tem muita gente que milita pela questão de morar de aluguel e não comprar. Você já deve ter ouvido falar disso. Qual que é a sua opinião a respeito disso, cara? Porque assim, na minha cabeça, eu sou um cara meio assim, tradicional. Eu tenho 46 anos, então a gente foi criado pensando em algumas coisas, né? Então assim, você tem que ter uma base um pouco segura, o imóvel é uma segurança, é um sonho, é uma realização, etc, etc. A questão da locação é uma alternativa. Mas tem uma questão de subsídio. Se você tem uma questão de alguém que subsidia a locação, é diferente. Se você tem uma empresa que pague, que... Agora, como pessoa física, pessoa natural, indivíduo, cidadão, né? Essa questão, até acho que o Gui também já ouviu muita gente falar disso em sala de aula, né? Ouço direto. Né? Ouve direto. Eu até acho que ele pensa nisso, mas assim... Ok, né? Vamos pensar nisso como uma ideia aí. Qual que é a sua opinião a respeito disso, cara? Eu vou ser bem sincero e vou tirar até eu mesmo como próprio exemplo, Gustavo. Eu sempre imaginei a seguinte situação. Cara, o dinheiro que você tem pagando uma locação de imóvel, ele vai embora, cara. Ele vai embora e você não cria patrimônio. E outra coisa, você não cria uma segurança de moradia. Eu, há algum tempo atrás aí, eu fui morar de aluguel. Logo quando eu casei, há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Meu segundo casamento. E a gente alugou um imóvel e a gente imaginou o seguinte, nós precisamos nos planejar para comprar a nossa casa própria em 5 anos. O senhor é tão maravilhoso que em 2 anos eu consegui comprar. Amém. Cara, só que eu imaginei o seguinte, todo o dinheiro que eu vou disponibilizar para pagamento de aluguel, ele vai embora, não vai voltar e eu vou perder esse dinheiro. E a minha visão é justamente essa, eu sou completamente favorável que a pessoa precisa se planejar para ter o imóvel próprio dela. E quando eu pagava aluguel, eu simplesmente chegava para o proprietário e falava assim, cara, eu quero te pagar 1 ano de aluguel, só que eu quero um desconto. Por quê? Para mim, aquele dinheiro era um dinheiro gasto que não voltaria, não era um dinheiro de investimento. E eu sou completamente favorável que a pessoa se planeja para realmente ter o seu imóvel, para que ela tenha uma estabilidade de que amanhã ou depois aí, ela não consiga pagar aluguel e seja despejada. Sim. Então, ela tem que se planejar para comprar. Até porque você tem essa questão da mobilidade, né, cara? Hoje você está aqui, mas você depende do proprietário. Se ele quiser vender o imóvel, você tem que entregar. Aí você está aqui, daqui a 2 meses alguém pede um imóvel, você tem um tempo de olhar, e aí sua vida muda toda, muda tudo, né? É isso. Legal. Outra coisa que eu queria te perguntar. Hoje, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem, o planejamento sendo bem feito, porque assim, não adianta, né? As pessoas vão ter que ter alguma restrição, vão abdicar de alguma coisa em troca de um objetivo. Sim. Se o objetivo é trocar o carro, o cara vai ter que fazer isso. Se o objetivo é fazer uma viagem, vai fazer isso. Se é comprar um imóvel, da mesma forma. Mas hoje, para o cidadão que está ouvindo a gente, que é trabalhador como a gente, que tem o seu dia a dia no trabalho, não tem uma carteira de investimento, não tem um recurso sobrando, tem aquilo ali que é o que ele tem. Ele se organizando, é possível comprar um imóvel? É possível, Gustavo. Como, cara? Explica pra gente aí. Hoje eu diria para você que existem aí até
nas classes menos favorecidas da sociedade, existem os subsídios que o governo te dá para você comprar o seu imóvel. E quando eu falo comprar o seu imóvel, é adquirir mesmo. Um imóvel hoje, quando você vai fazer o tal do Casa Verde e Amarela que a gente falou, é um programa bom do governo. É um programa que te dá um subsídio de até 29 mil reais. 29 mil? Até 29 mil. Dá um acesso legal pro pessoal? Cara, dá um acesso. Se você me perguntar, todos os clientes vão ter 29 mil de subsídio? Não, mas vão ter lá seus 5, 6, 7 mil, 8 mil, às vezes 20 mil. Para chegar no máximo do subsídio, que requisitos então, que tem que ter? Na verdade, o subsídio ele é diretamente ligado à renda, tá? Então, quanto menor a renda, maior é o subsídio. Só que o subsídio de 29 mil, eu diria para você que com mais frequência ele acontece mais no Nordeste, tá? Nas partes lá. Por quê? O subsídio de 29 mil, o cara precisa ter uma renda de no máximo até R$ 1.800, que isso aí vai financiar para ele em torno de 90 mil, só que ele vai ter que dar uma entrada maior, entendeu? Como aqui em São Paulo os nossos imóveis eles são aí a partir de 200 mil, você de repente tem que ter essa diferença em dinheiro. Em São Paulo é mais difícil, mas no Nordeste isso acontece. A renda média para o cara entrar no programa desse hoje, quanto que ele tem que ter de renda? R$ 3.500 reais. E outra coisa, Gustavo. Composta renda ou comprovada? Pode ser, precisa ser comprovada, mas você pode compor renda com familiar. Até 3 pessoas você consegue compor essa renda, né? O grande X da questão é o seguinte: muitas pessoas que adquirem a casa através do Casa Verde e Amarela, eles têm bastante FGTS, trabalharam bastante tempo e podem utilizar esse FGTS como entrada para adquirir o seu imóvel. Então, muitas pessoas não sabem disso. Muita gente usa. Muita gente usa. Eu diria para você que 90% das pessoas que compram, elas sacam FGTS. Hoje, a grande dificuldade qual que é? Os imóveis eles diminuíram de tamanho, né? E hoje você tem muita família que tem essa necessidade. E a grande maioria é o que você comentou, a história dos estúdios, né? Hoje a gente tem muitos imóveis pequenos. E na grande maioria, como você tem aí um bom sistema de transporte, eles não têm vagas de garagem. E muitas vezes as pessoas elas fazem essa questão. Mas aí é aquilo que você falou, né? Qual que é a minha necessidade? É moradia ou é o veículo? Então, muitas vezes, a gente tem que trazer o cliente para essa realidade. Eu quero ter uma casa ou eu quero manter um carro? Legal. Então... Ô Laerte, e aí assim, ó, é que a gente tem tanta pergunta, você que está acompanhando aí, você deve estar achando estranho, né, a quantidade de perguntas que a gente está fazendo, mas é assim, quando o entrevistado é bom, a coisa rende, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos falar um pouco de geração. Você que está no dia a dia, está no relacionamento, está no front, né? O jovem hoje se interessa por comprar imóvel? Gustavo, como você falou, você tem 40 e poucos anos, eu tenho 54 anos. Na nossa época, o que a gente queria? Um carro, né? Fala, pô, cara, eu quero um carro, eu preciso comprar, eu vou começar com um Fusquinha lá e depois... Hoje o jovem não, cara, ele quer o imóvel. E ele tá certo. Na verdade, hoje o jovem, ele prefere andar de Uber e ele prefere ter a sua casinha. Eu vendi um imóvel semana passada para uma mocinha que tem 19 anos. É mesmo? 19 anos. Eu vendi um estúdiozinho para ela de 37 metros, em Sapopemba. E ela comentou isso comigo. Falei, cara, mas... Ela falou assim, eu prefiro ter a minha casa do que ter um carro, que a minha casa não vai desvalorizar. Eu falei, você tem razão, a sua casa não vai desvalorizar. E é um lugar onde você amanhã ou depois você não quer morar, você vai poder alugar isso aí e fazer uma renda com isso aí. Com o carro não, né? A nossa geração queria carro, né? Só deprecia, né? Só deprecia. A gente está na conta do prejuízo até hoje. É isso aí. Com gasolina a quase 7 contos, né? Não tem jeito. Laerte, fala um pouquinho hoje. Hoje em que empreendimentos hoje você está ativamente? O pessoal que está assistindo quiser contato com você, como é que a gente faz para poder ir num plantão onde você está? Onde é que você está? Cara, hoje eu estou mais dedicado num plantão em Sapopemba. A gente estamos trabalhando um produto da Direcional, que é o Reserva Sapopemba e o Reserva São Mateus, mas a gente também trabalha o Silver Resort em Guarulhos. Então, hoje eu diria para você que a gente tem aí uma possibilidade de imóveis em toda a grande São Paulo. É claro que para a gente, Gustavo, que é corretor de imóveis, você tem sempre que procurar uma região e falar, cara, eu vou trabalhar nessa região, que o seu resultado ele vai ser muito, muito maior. Mas hoje aí já fica o convite para quem quiser conhecer aí, pessoal, a gente. Ó, tá aberto para ir visitar os plantões aí.
Sapopemba e o Civer lá em Guarulhos, né? 2 empreendimentos aí, lançamento, que o Laerte está esperando vocês lá. E aí eu queria te perguntar outra coisa. Vamos mudar um pouquinho agora de patamar, né? Vamos pegar o elevador, vamos subir um pouco, né, para o padrão, alto padrão. Qual que é o perfil do cara que compra alto padrão hoje, bicho? O que é importante para esse cara? Porque assim, a condição ele tem, né? A gente estima que a condição ele tem. Ele vai olhar o quê? O que interessa? O que ele quer mostrar? Cara, eu diria, o cara que compra o alto padrão, o Gustavo, ele é um cliente diferenciado. Ele não se preocupa muito. Se preocupa com condomínio? Cara, claro que não, né? Ele não está muito preocupado com IPTU, com condomínio. Eu diria para você que nem o preço do imóvel isso é um diferencial para ele. Número de vaga? Cara, isso aí às vezes conta. Às vezes o cara tem 4, 5 veículos e, cara, isso é um diferencial para ele. Mas a grande diferença é o seguinte, como que é esse projeto que ele vai comprar? Quais são as características? Quem é o decorador desse projeto? Que tipo de... Paisagismo. Cara, tudo isso conta para ele. Isso é uma coisa que impacta. Impacta. Ele vai querer saber quem é o arquiteto, quem é o paisagista, quem decorou, quem não decorou, que tipo de torneira que tem lá, se o aquecimento é a gás, se é a água, se tem lavabo. O cara quer saber as características físicas do imóvel que ele está comprando. Tem alguma história boa de alto padrão, cara? Cara, eu diria para você que hoje, alto padrão, tem aquelas histórias de que o cara que vai comprar alto padrão, muitas vezes ele não vai no corretor. Ele vai no dono da imobiliária, porque é o cara que tem trânsito livre, entendeu? Cara, o cara tem trânsito livre. Diria para você, cara, hoje quando a gente fala de imóvel de alto padrão, a gente está falando de imóvel de 3 milhões e meio, 7 milhões. Não é um cara que vai chegar lá, o tempo dele assim é tão precioso que ele não vai chegar lá no plantão de vendas e bater lá. Ele vai direto no proprietário da construtora. O cara vai comprar uma laje. O cara vai direto na construtora. E isso acontece muito, viu? Então, os colegas lá que estão lá no plantão de vendas para imaginar que vai vender o alto padrão, ele não vai vender. E como é que o corretor tem que estar preparado para uma oportunidade dessa? Se passar pelo corretor, o que ele precisa, cara? Cara, a primeira coisa é que esse corretor, ele é um corretor diferenciado, Gustavo. É um corretor que tem um dress code, e o cara tem que estar muito bem vestido, alinhado. O cara vai ter que estudar muito esse produto. Ele vai ter que ter todas as características desse produto na ponta da língua. Ele não pode passar insegurança para esse cliente de alto padrão. A partir do momento que o cara, de repente, perguntar para ele quem que é o arquiteto, qual que é a marca da torneira que você vai colocar lá, que tipo de cabo que vai ser utilizado na parte elétrica. Então, o cara tem que saber tudo isso. Se ele mostrar insegurança, ele perde a venda. Legal. Ô, Laerte, e aí assim, ó, vamos falar de algumas coisas, a gente já está caminhando para o final, mas aí assim... Eu queria pelo menos fazer, acho que 2 ou 3 perguntas que eu acho que são importantes, né? Eu acho que você tem uma trajetória que é exemplar e tudo, mas assim, teve momentos de dificuldade, né? Alguma dificuldade você deve ter passado, alguma situação adversa e tal. Qual foi o maior desafio do ponto de vista de dificuldade que você superou na área hoje? Cara, Gustavo, eu vou falar para você. A dificuldade... Você já ouviu falar aquela história do calça branca? Uhum. Eu não passei por isso, Gustavo. Porque... Explica pro pessoal quem é o calça branca. O calça branca é aquele cara que caiu no plantão, ele nunca vendeu, ele quando vai fazer um atendimento ele já vai tremendo, então é o cara que ele não é preparado. Eu, graças a Deus, eu não passei por isso, porque o meu primeiro gerente que teve, que eu comecei, ele sempre me deixou bem claro uma coisa, a primeira coisa que você precisa saber, cara, você não precisa ter medo do cliente. A segunda coisa que ele deixou bem claro para mim, você é o seu patrão. Uhum. Você tem sempre que entender que aquela venda, aquele atendimento é que vai pagar suas contas. Tá. Então, a gente tem que entender uma coisa, o corretor. Dificuldades, elas vão acontecer. E você vai ter que superar, e é você. Não adianta você falar que o cara que está do seu lado vai te ajudar. Não, você vai ter que superar. A minha maior dificuldade, Gustavo, se eu for falar para você, foi
ter que entender que eu estava saindo de uma área que era a indústria e estava migrando para uma parte que você ia lidar com pessoas. É a transição do modelo, né? Isso essa foi minha grande dificuldade. Nessa característica da transição de modelo, eu queria falar, porque assim, eu converso muito com os alunos também, que além dessa questão da escolha, eu acho que tem uma situação de atitude sua, né? E o pessoal tem muito glamour, né? Acha que o cara... É a mesma coisa do MEI, eu vou virar MEI, pô, eu posso acordar 2 horas da tarde que vai cair o dinheiro na minha conta, assim, é uma coisa mágica, né? E aí, assim, a questão do corretor, quando você fala assim, eu sou meu patrão, é a mesma coisa, você tem que ter iniciativa para você poder caminhar, né? Como é que é esse estado de consciência para o cara que está querendo entrar na área, assim, ele tem que estar disposto a trabalhar? Você sabe, Gustavo, às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que é aí? As pessoas te veem hoje, né? Falam assim, pô, como é que eu faço para entrar na área? A hora que você fala pro cara assim, cara, eu vou te explicar como é que é o corretor de imóveis. É o cara que acorda extremamente cedo, é um cara que sai do plantão extremamente tarde, é um cara que ele é autônomo, ele vai pagar todos os seus custos, ele vai trabalhar de segunda a segunda, ele vai ter que abdicar de todas as festinhas de família. Cara, aí... Não tem dia, né? Não tem dia. Aí as pessoas param e pensam, pô, né? Aí as pessoas só falam, mas é o que você falou, não é só glamour. Mas tem o outro lado também, né, Gustavo? Se você fizer um trabalho correto, se você se dedicar, se você estiver no plantão, se você estudar as coisas, cara... Tem o reconhecimento. Você tem o retorno. Lógico. Você tem o retorno. Hoje eu diria para você, Gustavo, como eu falei, eu fiz essa transição de indústria para corretagem. Algum tempo depois, eu tive a oportunidade de voltar para a indústria. E eu não quis, eu não voltei. Eu não voltei porque... Você arrepende? Não, de forma nenhuma. Tem coisas que eu não me arrependo hoje, Gustavo, é realmente ter entrado na corretagem. Sabe aquela história que a gente começou a falar no começo? Eu enxergava como um emprego e não como uma profissão? Hoje, não. Hoje, a corretagem... É a sua profissão. É a minha profissão, cara. Eu consegui muita coisa na corretagem, inclusive financeiramente. O ganho que eu tive nesse meu tempo de corretagem, que já vai para quase 12 anos de corretagem, foi espetacular, cara. Foi espetacular. Hoje eu falo para você, se a gente fizer uma reflexão, o AC e o DC, antes da corretagem, depois da corretagem, cara, eu diria para você que eu sou muito mais, assim, um cara muito mais... voltado para as coisas que são certas e corretas depois da corretagem. Deu mais foco. Muito mais foco e, cara, muito mais prazer. Eu trabalho hoje com prazer. Então, quando a gente fala, eu trabalho de segunda, eu trabalho mesmo. Mas você faz o que você gosta. Eu faço o que eu gosto, cara. Eu sou feliz com isso. Legal, sou cara. feliz. Que legal. Cara, você tem tempo para fazer alguma outra coisa? Eu sei que você serve ao Senhor e tal, né? Acho que isso aí é uma fonte de inspiração sua. Mas assim... Você tem tempo para fazer algum hobby? Você faz alguma outra coisa? Cara, eu vou falar para você. A gente fala de hobby assim, a gente sempre imagina, pô, esse cara ele anda, ele caminha, ele joga futebol e tudo. Cara, eu não tenho nada disso, mas eu gosto muito de ver séries em streaming. Eu gosto muito. Só que muitas vezes eu chego em casa, vou ver a minha série, eu tomei meu banho, sentei no sofá, eu capotei. Mas hoje, Gustavo, como você falou, assim, eu sirvo ao Senhor, eu trabalho na igreja de Itaquera, servindo ao Senhor numa equipe de multimídia. Legal. Eu enxergo isso hoje como uma necessidade, mas como um hobby para mim também. Isso funciona para mim também. Te renova, né? Cara... Te renova espiritualmente e te renova num convívio social, né? Um convívio social. Para te dizer, ó, nessa equipe nós somos em mais de 80 pessoas. A gente não se choca as 80, mas cada um serve num dia específico. Cara, mas... É assim uma paz de espírito, uma coisa que toda segunda-feira e toda quarta-feira eu tiro esse tempo para estar lá, cara. E é uma coisa que eu encaro como um hobby porque é prazeroso para mim. Legal. Então, se falar para você, tem um hobby? Esse é o meu hobby, né? É servir ao Senhor. Um abraço pro pessoal da igreja de Itaquera aí, ó. Todo mundo acompanhando, né? Com o Laerte aqui. Muito legal aí, pessoal. Ô, Gustavo, e você já está convidado para ir lá fazer uma visita. Vou fazer uma visita, com certeza. Vai ser um prazer, cara. Bom... Pra gente encerrar, Laerte, assim, ó, vamos falar um pouquinho de futuro, né? E aí, assim, você falou algumas coisas que eu achei bastante interessante. Você tocou muito nessa questão da formação, do preparo, né? Você é uma pessoa muito antenada, você conhece muito bem isso. A gente tem relacionamento com várias pessoas que estão na área. E
eu queria que você falasse um pouquinho de um projeto, qual é o projeto futuro que você tem, uma coisa que você anseia fazer? Cara, nós começamos a falar sobre a qualificação do nosso profissional, do corretor de imóveis, né? Perfeito. Cara, é um projeto que a gente está trabalhando, inclusive com alguns amigos aí Uhum. da área. Eu acredito que você também vai fazer parte desse projeto, você sabe disso. Legal. Você é o cabeça principal desse projeto, que é a gente pensar na qualificação dos nossos profissionais, nossos corretores de imóveis. Você sabe, Gustavo, que quando a gente imaginou a gente ter um curso focado para o corretor de imóveis que realmente qualifique ele, eu fui fazer algumas pesquisas de mercado. Ah, é? Fui, Cara? claro, cara. Eu fui conversar com alguns corretores de imóveis e verificar se isso fazia sentido para eles, cara. E por incrível que pareça, cara, você sabe que 100% é um negócio meio burro, né? A gente fala, pô, 100%. A Cara, mas unanimidade nunca vai acontecer. nunca vai. Então, cara, mas bateu aí quase 100% aí de realmente as pessoas entenderem aí o tal dos calça branca que eu falei. Você Sim. entender, cara, eu preciso disso. Se tivesse isso hoje no mercado, eu ia abraçar com certeza. Então, a gente realmente está num projeto pensando aí em ter um curso voltado para a qualificação dos nossos colegas de trabalho. Curso que eu não tive, né? Então, exatamente, a gente vai gerar, né? Eu acho que essa questão dessa perspectiva que você traz é de gerar algo novo que a gente não passou por essa experiência, não teve essa experiência, muita gente não teve, mas pode aproveitar para ter a partir de então, porque assim, eu acho que é tudo uma situação de ver a melhoria do desempenho na atividade, cada um tem que buscar o melhor, Isso. né? Eu acho que esse é o objetivo. Bom, fica aberto aí então para a gente poder, num próximo momento, a gente vai fazer uma live sobre essa questão do projeto, né? Então vamos organizar isso para a gente poder lançar ao vivo, né? Maravilha. Vamos lançar ao vivo. E eu queria também colocar para você, assim, fica à vontade para você falar alguma coisa. Eu acho que tem sido esses minutos que a gente passou já quase uma hora aí juntos aqui. Acho que é uma situação bastante interessante do ponto de vista de riqueza de informação. Acho que você trouxe para a gente uma riqueza que a gente não tinha, detalhes que a gente não conhece, o público, a maioria do público não conhece esses detalhes. E aí eu queria que você encerrasse dando aí ou recomendando ou fazendo algumas palavras para quem está encorajado agora e quer tentar entrar no mercado imobiliário para viver essa experiência. Qual que é a sua opinião, o seu conselho para quem está nos ouvindo nessa oportunidade? Bom, o primeiro conselho, Gustavo, que a gente sempre dá para as pessoas é que peçam direcionamento a Deus. O Senhor, Ele sempre vai te direcionar para o melhor caminho. Segundo, o mercado imobiliário ele é um mercado que ele é grande, é amplo. Existem pessoas que falam, eu vou entrar no mercado imobiliário. Cara, se você acredita, vá com fé e coragem. Se qualifique e se capacite. Comece aí pelo TTI. Não tem jeito, você vai ter que ter. É a base. A base é o técnico de transações imobiliárias. Logo vai ter aí uma outra forma de qualificar, informação, de qualificar melhor esse. Mas que você entenda que nada acontece por acaso. Tem que ter muita perseverança, muito trabalho e muito foco. Legal. Se não tiver foco, não tem jeito. Legal. Bom, pessoal, então é isso. A gente está terminando, espero que vocês tenham gostado, eu curti demais, né? Além de já conhecer o entrevistado, mas eu acho que hoje a gente conheceu mais detalhes, questões interessantes que você com certeza desconhecia e passou agora a curtir e a entender melhor esse mercado, a questão do profissional, a pessoa que está por trás do profissional, porque não é só a venda, tem toda uma situação de alicerce, de preparo, né, de questão mental, espiritual. E, pessoal, eu agradeço muito você que está nos acompanhando aqui no podcast Falando a Sua Língua. E até a próxima oportunidade. Laerte, obrigado. Obrigado eu, Gustavo. Uma Valeu. satisfação. Um abraço e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu.